Essas são as últimas imagens da Elisa Lam ainda com vida. Depois disso, ela desapareceu e o seu corpo foi encontrado 2 semanas depois dentro da caixa d'água do Hotel Cecil, em condições bem bizarras. Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira e mais um caso criminal. Para quem está chegando agora, a gente tem vídeo novo toda terça-feira, então se você não é inscrito, já se inscreve que vai me ajudar bastante. Me segue também nas redes sociais, que lá eu estou sempre postando vídeos curtos, falando um pouco sobre a minha vida, dando indicações de livros e de filmes, enfim. Hoje a gente vai falar sobre um dos casos mais misteriosos dos últimos tempos, o caso da Elisa Lam, o corpo encontrado dentro da caixa d'água. A Elisa nasceu no dia 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá. Ela era filha de 2 imigrantes de Hong Kong que tocavam um restaurante na cidade onde morava. Não existem muitas informações detalhadas sobre a sua infância, mas o que se sabe é que ela era universitária, estudava na University of British Columbia e tinha o diagnóstico de transtorno bipolar. Meu inglês é péssimo, né? Eu sei disso, desculpem. A Elisa mantinha um Tumblr onde ela falava sobre um pouco da vida dela. Ela contava um pouco sobre tudo. Ela postava sobre looks, sobre a sua vida e principalmente como era viver com bipolaridade. Pelos posts dela, dava para perceber que ela estava passando por uma fase de bastante confusão, o que é bem comum nessa idade, eu acho. Ela tinha 21 anos, tinha acabado de sair da escola e tinha toda aquela pressão sobre trabalho, futuro. Enfim, tudo isso. Ela entrou na universidade, mas ela não tinha realmente certeza do que ela queria fazer. Então, lá em 2013, ela resolveu dar uma pausa de tudo e viajar. Ela escolheu a Califórnia como seu destino e deixou os pais bastante preocupados, porque essa era a primeira vez que ela viajava sozinha. Mas eles aceitaram com uma condição, que ela ligasse todos os dias para avisar que estava tudo bem. Ela viajou super empolgada, super animada, com a ideia de novas experiências e liberdade, enfim. Ela chegou em San Diego no dia 26 de janeiro de 2013, passou 2 dias lá e depois seguiu para Los Angeles no dia 28. Infelizmente, 3 dias depois ela desapareceu. Até então, ela vinha cumprindo o combinado, ligando para os pais todo dia para avisar que estava tudo bem. Mas no dia 31 de janeiro foi a última vez que ela telefonou. Sem notícias depois disso, os pais ligaram para a polícia de Los Angeles e logo se iniciou a investigação. Ela fez o check-in no dia 28 de janeiro e pagou por 4 noites. Então ela deveria deixar o hotel no dia 1º de fevereiro, que foi exatamente o dia que ela desapareceu. Esse hotel, aliás, tem uma fama de mal assombrado e por boas razões. Há um histórico enorme de mortes, suicídios e até serial killers que passaram por lá. Só para vocês terem uma ideia, olha só o tanto de coisa bizarra que já aconteceu nesse hotel. Em 1944, uma mulher que estava hospedada lá alegou que não sabia que estava grávida e ela teve um parto inesperado. Ela disse que pensou que o bebê nasceu morto, então ela pegou a criança e jogou no telhado do prédio vizinho. Só que o bebê estava vivo, mas infelizmente ele não resistiu. Já lá em 1962, um casal estava tendo uma discussão quando a mulher saiu correndo e se atirou da janela do 9º andar. E o mais trágico de tudo isso, ela caiu em cima do senhor que só estava passando pela rua. Os dois acabaram falecendo. O serial killer Richard Ramirez, também conhecido como Perseguidor da Noite, também se hospedou nesse hotel. Ele ficou conhecido por assassinar brutalmente 14 pessoas em pouco mais de um ano. Algumas de suas vítimas ele torturou, outras ele estuprou e dizem por aí que ele voltava para o hotel todo sujo de sangue e o mais estranho de tudo isso, ninguém no hotel achava estranho. E ainda tem o caso da Dália Negra, a atriz Elizabeth Short, cujo corpo foi encontrado cortado ao meio num terreno baldio em Los Angeles. O local ficava perto do Hotel Cecil e a última vez que ela foi vista foi exatamente no bar desse hotel. Deu para entender um pouco, né, porque esse local tem fama de assombrado. Só
que nem sempre foi assim. O local foi construído em 1924 e ele era bem localizado, tinha 700 quartos e era conhecido por ser barato, então muita gente se hospedava ali. Só que com a chegada da Grande Depressão, a área começou a se deteriorar. Com o tempo, a região virou um local com muitos moradores de ruas e dependentes químicos, então o local foi perdendo valor. A região onde o Cecil está localizada acabou ficando conhecida como Skid Row, uma das áreas onde mais tem usuários de crack nos Estados Unidos. O público do local mudou completamente, ficou para pessoas que precisavam de um lugar barato e para passar mais tempo, tipo prostitutas, usuários, enfim, e até serial killers. Em 2011, criaram dentro do prédio uma versão mais moderninha, o Stay On Man, tipo um hostel com cara de jovem e descolado. Ele ocupava os andares centrais do hotel e tinha um público diferente, mas os elevadores eram compartilhados com o resto do Cecil, ou seja, qualquer hóspede de um lado podia circular para o outro lado. Durante as investigações, a primeira ação da polícia foi ver as câmeras de segurança e em nenhum momento eles viram a Elisa saindo do hotel. Até encontraram um vídeo dela no elevador no dia 1º de fevereiro. Esse vídeo foi divulgado ao público no dia 14 para ver se alguém reconhecia alguma coisa ou tinha alguma informação que a polícia não tinha. E foi exatamente esse vídeo que fez esse caso viralizar, porque o vídeo é realmente muito estranho. Além de ser muito estranho, ele é o último vídeo da Elisa Lam com vida. No vídeo ela aparece nervosa, como se estivesse fugindo de alguém. Ela entra no elevador, coloca a cabeça para fora várias vezes, volta, se esconde, aperta todos os botões, mas o elevador não se mexe nem fecha as portas. A parte onde aparece a data e o horário está toda borrada. Ela sai e volta a entrar, se movimentando com os braços de um jeito bem incomum, como se estivesse falando com alguém, mas ninguém aparece nas imagens. Se havia alguém ali, ficou fora do campo de visão. Logo depois ela sai de vez. Aí sim as portas se fecham e depois disso ela nunca mais foi vista viva. Essa gravação tem cerca de 4 minutos, só que mais tarde foi descoberto que está faltando 1 minuto de gravação. Mesmo com a marcação de data e hora toda borrada, é possível notar a mudança das sombras dos números, indicando esse trecho ausente. A polícia seguia convencida que Elisa ainda estava dentro do hotel, inclusive eles buscaram em todos os lugares, inclusive no telhado, só que não encontraram nada. Durante a investigação também descobriram que ao chegar no Stay On Man, a Elisa foi colocada em um quarto compartilhado. Só que os outros hóspedes que estavam nesse quarto começaram a reclamar do comportamento estranho dela. Então o hotel resolveu colocar ela em um quarto sozinha. E a partir desse momento as coisas só ficaram ainda mais confusas. Após alguns dias do desaparecimento da Elisa, os hóspedes começaram a reclamar da água do hotel, dizendo que estava com um gosto ruim, um cheiro bem desagradável e uma cor bem estranha. No dia 19 de fevereiro, a equipe de manutenção decidiu verificar o que estava acontecendo. Eles subiram até o telhado onde ficavam as caixas d'água usadas para abastecer o hotel. Quando eles abriram uma delas, eles se depararam com o corpo da Elisa boiando de barriga para cima, completamente nua, em um estado avançado de decomposição. Pelas condições que o corpo foi encontrado, estima-se que ela estava lá há 2 semanas, o que bate com a linha do tempo, já que ela sumiu no dia 1º e foi encontrada no dia 19. As roupas que Elisa estava usando no vídeo do elevador foram encontradas embaixo, lá dentro da caixa d'água. Para estar ali, ela precisaria de acesso à cobertura do hotel e só existem 2 formas de subir até lá. As portas estavam trancadas e eram acessíveis apenas para os funcionários. Além disso, essas portas eram conectadas com alarmes de segurança que dispararia se alguém tentasse abrir, se alguém que não fosse funcionário tentasse abrir, só que não disparou no dia que a Elisa desapareceu. E tem também as escadas de incêndio. Essa parece ser uma opção mais plausível, porque durante as buscas com cães farejadores foi identificado um rastro que ia até uma janela com acesso direto às escadas externas que levam ao telhado, mas o rastro terminava ali mesmo. Mesmo se ela tivesse conseguido chegar até o telhado, ela teria que subir na caixa d'água que tem 3 metros de altura. E isso exigiria o uso de uma escada. Depois disso, ela teria que destampar a caixa d'água e a tampa pesava cerca de 10 quilos. E o detalhe mais intrigante desse caso é que quando encontraram ela, a tampa da caixa d'água estava fechada. Ou seja, como é que ela teria fechado essa tampa de caixa d'água por dentro, sendo tão pesada? E
tudo isso considerando que ela ainda tirou a própria roupa antes de entrar nessa caixa. Inclusive, quando a polícia foi remover o corpo da caixa d'água, foi necessário esvaziar toda a água e abrir uma saída na lateral, porque a entrada por cima era pequena e de difícil acesso. Depois da remoção do corpo, foi feito um exame toxicológico que indicava que ela não ingeriu nem álcool nem drogas. Os únicos medicamentos encontrados no exame foram os medicamentos que ela usava para bipolaridade, só que eles não estavam no nível certo, o que indicava que talvez ela estivesse tomando o medicamento da forma errada. Na autópsia não foi identificado nenhum sinal de violência física, luta ou ferimento, então a causa da morte foi determinada como afogamento. Esse caso levantou diversas dúvidas, mas uma delas foi respondida: o fato da porta do elevador não fechar. No vídeo, um dos botões que Elisa aperta é o hold, que serve justamente para manter a porta aberta por cerca de 2 minutos. Ou seja, por mais que ela apertasse outros botões, o elevador ficaria ali parado. Mesmo com essa explicação, ainda sobraram muitas dúvidas e foi aí que acabaram surgindo várias teorias sobre a morte da Elisa. A primeira teoria é que ela teria tirado a sua própria vida. O fato dela não ter tomado os medicamentos corretamente fizeram alguns especialistas acreditarem que ela estava ali em algum tipo de surto. Mas aí fica o questionamento: se ela queria tirar a própria vida, por que não só pular de uma das janelas? Porque se dá o trabalho de subir até lá em cima numa caixa d'água super pesada e ainda tirar a sua própria roupa? Não faz nenhum tipo de sentido, mas enfim. Outra teoria diz que ela foi vítima de um crime, que ela foi assassinada. Isso porque, mesmo depois da sua morte, o seu Tumblr continuou sendo atualizado, o que significava que alguém estava tendo acesso ali e postando as coisas. Por outro lado, também é possível que os posts já estivessem programados para serem ali publicados automaticamente. Além disso, no vídeo do elevador, algumas pessoas dizem ver um segundo pé que não seria da Elisa. Vale lembrar que o hotel tinha muitos hóspedes suspeitos, o que fortalece essa teoria, embora nada disso tenha sido confirmado oficialmente. E também tem a teoria de que algo sobrenatural aconteceu com ela. Essa teoria sobrenatural surgiu porque a Elisa parece se movimentando de forma bem estranha, principalmente os seus braços, enquanto ela está no elevador. Os colegas de quarto também relataram que ela estava agindo de forma bem estranha e por isso, inclusive, ela teve que mudar de quarto para um quarto só dela. Isso aumentou a ideia de que uma coisa maligna poderia estar envolvida na morte da Elisa. E é isso, esse foi o caso de hoje. Agora me conta aqui qual teoria você acha mais plausível ou você tem alguma outra explicação para o que aconteceu com a Elisa. E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, isso vai me ajudar bastante. E toda terça tem vídeo novo sobre casos criminais. Enfim, me segue, curte, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.